Bem, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês de dor na parte de baixo do abdômen, né? Alguns falam, né, no pé da barriga, né? Por que acontece isso, né? Isso é curioso, que na verdade foi um paciente até que me procurou achando que poderia ser alguma coisa da coluna, ele já sabia que tinha uma hérnia de disco, né? E essa hérnia irradiava para a parte da frente da coxa todas as vezes que ele tinha um ataque. E dessa vez foi uma parte um pouco diferente, ele veio para ver, né? E eu achei que não era com relação com a coluna e mandei ele para emergência, para ser avaliada por um cirurgião abdominal, porque eu achava que podia ser um quadro de abdômen agudo, né? Para vocês terem ideia das vezes com a relevância. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é possivelmente isso, essa dor na parte de baixo do abdômen, quais são as possíveis causas, né? E quais são essas urgências, você tem que identificar e logo para emergência, né? E como esse caso que eu falei para vocês, né? Primeira coisa, toda vez que a gente fala de medicina, de neuro, de emergência, de qualquer tipo de problema médico, a gente tem que pensar a anatomia, né? Então essa parte aqui de baixo do abdômen que a gente está falando, então aqui está o nosso modelo anatômico, isso aqui a gente tirou a pele, subcutâneo, né? E a gente vai ter acesso a isso aqui. O que a gente tem nessa parte da pele do abdômen, né? No caso das mulheres, a gente tem a região pelve com os órgãos do aparelho feminino, óbvio que o masculino também, mas o feminino é mais complexo, né? Então tem algumas doenças, né? Em especial quando é no período menstrual, né? A gente sabe que a cólica pode dar dor aí, né? Mas tem as endometrioses, que podem dar dores importantes nessa região de baixo. Tem as infecções, né? As mulheres têm um risco de ter infecções, em especial algumas sexualmente transmissíveis, outras ou não, né, que podem inflamar essa região da pelve e ela ter dores abdominais importantes, né. Além dessa parte, né, a gente tem toda a parte gastrointestinal, que também pode dar dor. Além disso, a gente tem dores que às vezes você pede para o paciente forçar e ele pode ter uma hérnia. Hérnia inguinal pode dar dor nessa região. Tem outras hérnias umbilicais que também podem dar dor nessa região, nessa parte de baixo, e outros tipos de hérnia. Então, uma das primeiras coisas que você faz é justamente isso. Você pede para o paciente, muitas vezes no seu exame, fazer algum esforço, alguma coisa, para você ver se tem algum abalamento nessa região, né? Nas mulheres tem essa parte ginecológica também, né? Agora vamos entrar um pouquinho para os órgãos que estão aí nessa parte. E vou trazer para vocês um outro modelo anatômico, né? Que nesse modelo aqui você consegue ver melhor o que eu vou querer explicar para vocês e mostrar um pouquinho para vocês, né? Então a gente tem nessa região, né? Além disso, do que eu já falei até agora, né? A gente tem todo esse aparelho gastrointestinal e é uma das possíveis causas nessa dor na parte inferior do abdômen, né? Por exemplo, nesse caso que eu falei para vocês, meu foi apendicite, minha suspeita, mandei para emergência, depois confirmou. Então o que acontece, né? O apêndice, que é tão comum falar de apendicite, é uma das doenças cirúrgicas mais comuns que existem, né? E às vezes a pessoa demora de entender o que é aquilo, né? Uma dor estranha e tal, mas normalmente ela tem outros comemorativos. Às vezes a pessoa pode ter uma febrezinha, às vezes a pessoa pode perder o apetite, às vezes a pessoa pode mudar o hábito intestinal também, né? E além disso, o clássico é no seu exame físico. Quando você palpa, você sente uma dor e muitas vezes dor a descompressão. Então, no caso desse, eu suspeitei por causa disso, encaminhei e depois foi confirmado, né? Ele vinha com a dor, melhorava. Normalmente a apendicite é um quadro agudo, mas tem alguns quadros mais arrastados que às vezes o paciente demora até alguns dias para procurar emergência, como foi o caso, né? E além disso, a gente tem todas essas regiões, né? Tem região do colo, a gente sabe que a parte final do colo, né? Eu falei isso, do septo, outras regiões também podem dar dor nessa parte de baixo, né? Além disso, a gente sabe, né, que infecções, gastroenterite, tudo isso, você pode ter aumento do trânsito intestinal e você tem uma dor nessa parte de baixo do abdômen. Então, vocês percebem que tem um monte de doença, a maioria delas cirúrgicas, cirurgião gastro, né, ou cirurgião geral que vão abordar elas que dão dor, e junto com o ginecologista. Então, você vê que tem muito órgão importante, que a dor pode ser justamente nessa região, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.